A dor era insuportável, rasgando seu corpo de dentro para fora. Cada fibra do seu ser gritava em agonia, enquanto ele tentava resistir a uma força que não conseguia ver. Caído, ele não entendia por que era o único sofrendo daquele jeito. A injustiça da situação pesava mais que a própria dor física que sentia naquele momento. Mal conseguindo se manter de pé, ele foi jogado ao chão com violência. O impacto o deixou sem ar, completamente vulnerável. Mesmo sem forças, ele tentou se reerguer, apoiando as mãos no chão frio. A vontade de lutar ainda não tinha morrido completamente. Em um último fio de esperança, Takamichi Yoshito implorou por ajuda. Qualquer um. Ele só não queria morrer ali, sozinho e esquecido. Mas a ajuda não veio. Em vez disso, uma presença sombria e demoníaca surgiu diante dele, paralisando o jovem de puro medo. Ser atormentado, ser menosprezado. A humilhação daquele momento acendeu uma chama de raiva dentro dele, superando o pavor. O medo deu lugar à fúria. Ele questionou se o monstro se divertia com seu sofrimento, se aquilo era algum tipo de piada. E ali, ele tomou uma decisão. Mesmo que todos rissem dele, mesmo que o mundo inteiro o abandonasse à própria sorte, ele não iria desistir. Não mais. Não havia outra escolha. A única opção era seguir em frente, mergulhando de cabeça no perigo para enfrentar seu destino, custe o que custar. Mas sua determinação foi recebida com uma resposta brutal e imediata. A entidade atacou sem hesitar, cortando-o com uma violência avassaladora que rasgou tudo em seu caminho. A dor era insuportável, uma agonia que queimava cada fibra do seu ser. Seu corpo e sua mente gritavam em uníssono. Uma onda de energia pura e destrutiva explodiu, engolindo completamente o jovem. Não havia para onde correr ou como se defender. O grito de Takamichi foi abafado pelo som ensurdecedor do impacto que se seguiu. A força do golpe foi tão absurda que não apenas o atingiu, mas também estilhaçou o chão ao redor, que começou a desmoronar. Sem ter onde se apoiar, Takamichi foi jogado no abismo que se abriu, caindo em meio aos destroços. Mesmo em queda livre, seu último gesto foi um alcance desesperado em direção à silhueta da criatura que o havia derrotado. E foi nesse momento que ele percebeu a ironia de tudo. Ele achava que estava no fim, mas a verdade é que sua jornada mal havia começado. O terror tomou conta de seu rosto ao entender a dimensão do que estava acontecendo. E então, uma notificação fria e impessoal apareceu diante dele, confirmando o inevitável. A morte de Takamichi era apenas parte de um sistema maior. Tudo girava em torno de estruturas enigmáticas que surgiram no mundo, desafiando a compreensão humana. Essas torres, que apareceram subitamente por todo o planeta, eram na verdade dungeons. Seus interiores funcionavam como um mundo saído diretamente de um jogo. E, como em todo bom jogo, esses lugares estavam repletos de monstros aterrorizantes. Mas o risco vinha com uma grande recompensa. Pedras mágicas e tesouros valiosos aguardavam aqueles corajosos o suficiente para buscá-los. As pessoas que se aventuravam nessas torres em busca de riqueza e poder eram conhecidas como desafiadores. Era nesse mundo brutal que Takamichi havia acabado de morrer. Apesar do mundo dos desafiadores parecer um jogo, Takamichi Yoshito sabia que as consequências eram bem reais. A morte não era uma simples tela de game over. E ele conhecia bem essa sensação, a escuridão, o vazio. Era um ciclo que parecia não ter fim. Ele havia morrido de novo. O peso do fracasso constante era esmagador, e a esperança começava a desaparecer. Com o corpo e a mente exaustos, Takamichi se perguntava como as coisas deveriam seguir. Ele estava completamente perdido. Mas então, uma notificação surgiu na sua frente. Sua morte foi confirmada, mas algo diferente aconteceu. Uma habilidade chamada Renascimento Infinito foi ativada. Ele se lembrou. A aposta desesperada que fez. Uma habilidade que, em teoria, poderia trazê-lo de volta à vida, não importava quantas vezes ele caísse. Tudo isso começou depois que ele se formou no ensino médio, quando sua vida parecia não ter direção. Ele vivia uma rotina de trabalhos pesados e mal pagos, sentindo que cada dia era apenas uma repetição do anterior, sem nenhuma perspectiva de futuro. Observando a vida das outras pessoas, ele sentia um vazio. Parecia que todos estavam avançando, enquanto ele ficava para trás.
Até que uma possibilidade surgiu. Uma chance de escapar daquela vida monótona e se tornar algo mais. Ele acreditou que se tornar um desafiador e entrar na torre mudaria seu destino para sempre. Era a sua grande chance de virar o jogo. Ele estava determinado a deixar para trás a vida comum e sem propósito que levava. No entanto, a realidade do mundo dos desafiadores era muito mais brutal do que ele imaginava. A competição era feroz e a vida ali valia muito pouco. Para ter alguma chance de vencer e sobreviver, ele precisava de uma vantagem, algo que o diferenciasse de todos os outros. Foi por isso que ele apostou tudo o que tinha e o que não tinha, para adquirir uma habilidade rara que ninguém mais possuía. No mundo dos desafiadores, as pedras de habilidade eram a chave para o poder, permitindo a aquisição de perícias específicas que podiam mudar o rumo de uma batalha. E foi assim que Takamichi Yoshito encontrou um mercador suspeito na entrada da Torre Mágica. Para comprar a habilidade Renascimento Infinito, ele usou todas as suas economias e até se endividou. Ele entregou tudo o que tinha sem hesitar. Com isso, a habilidade Renascimento Infinito foi ativada. A sua grande aposta tinha sido feita e não havia como voltar atrás. Só que a habilidade veio com um preço terrível. Desde que a obteve, Takamichi já tinha morrido 4 vezes. Cada morte era brutal, enfrentando monstros que ele simplesmente não conseguia derrotar. Ele era tão fraco que um único golpe era suficiente para levá-lo à beira da morte de novo e de novo. A dor de cada golpe, cada renascimento era insuportável. E foi aí que ele descobriu a verdade. A cada renascimento, a habilidade aplicava um efeito negativo permanente e aleatório em seus status. Desta vez, o preço foi sua agilidade. Seus atributos, que já não eram grandes coisas, estavam sendo destruídos a cada morte. Uma risada de puro desespero escapou. Ele percebeu que, se continuasse recebendo debuffs, logo não sobraria nada dele. Ele se tornaria cada vez mais pesado e lento, até o ponto em que não conseguiria mais se mover. Ele não só estava preso em um ciclo de morte, como também carregava o peso da dívida que fez para comprar essa maldição. A habilidade que deveria ser sua salvação era, na verdade, completamente inútil. Uma armadilha que o levaria à ruína. Todo o sacrifício, toda a esperança, tudo tinha sido em vão. O desespero tomou conta dele enquanto caía mais uma vez. E mais uma vez, a morte não foi o fim. Takamichi abriu os olhos em meio aos escombros, confuso com o fato de ter voltado à vida. O corpo dele estava pesado. A penalidade da morte tinha atacado de novo, e ele percebeu que sua agilidade estava em 1. Apenas se mover já seria uma tarefa difícil, só que algo estava errado. Ele olhou ao redor, tentando entender onde estava. Pela lógica, deveria ter caído no andar de baixo, mas aquele lugar era completamente desconhecido para ele. Ele tinha certeza de que nunca ouviu falar de um lugar como aquele nos níveis inferiores da torre. Diante dele, uma estrutura imponente se revelou, algo que não deveria estar ali. Um lugar secreto, talvez. E foi então que ele viu. No centro daquele lugar, algo brilhava intensamente, e a expressão de Takamichi mudou completamente. Era uma pedra de habilidade. E não qualquer uma, era dourada, o que significava que se tratava de um item ultra raro, de valor incalculável. Uma faísca de esperança se acendeu. Com um item daqueles, ele talvez pudesse finalmente pagar a dívida que o assombrava. O desespero de antes se transformou em pura determinação. Ele levaria aquela pedra consigo, custe o que custar. Era sua única chance de sair do buraco. No entanto, ele se lembrou de sua condição. Com o corpo enfraquecido pela penalidade, ele decidiu se encostar na parede e esperar um pouco, apenas para recuperar o fôlego. Mas o lugar não era seguro. No instante em que ele baixou a guarda, uma armadilha foi ativada. Do nada, dezenas de lâminas dispararam da parede em sua direção. Não havia como escapar. As lâminas perfuraram seu corpo por todos os lados, em um ataque brutal e impiedoso. A esperança que ele sentiu segundos atrás se desfez em pura agonia. Ele caiu no chão, sentindo a vida se esvair mais uma vez, vítima de uma armadilha mortal. Aquele ataque não era para ferir, era para aniquilar. Uma armadilha de morte instantânea,
projetada para garantir que ninguém à percepção o atingiu tarde demais. Aquele lugar não era uma salvação, era uma armadilha mortal. A esperança que Takamichi sentiu foi apenas uma isca para o seu fim. A dor era insuportável, mas o que mais o consumia era a frustração. Morrer de novo, daquele jeito, era simplesmente humilhante, mas mesmo à beira da morte, sua determinação não se quebrou. Ele se recusava a ser parado por uma simples armadilha. Foi então que ele notou algo terrível. Não era só a agilidade, sua força muscular também havia sido reduzida. Seu corpo estava se desfazendo. Ele tentou se apoiar na parede, mas seu corpo não respondia mais. A fraqueza o dominou e ele caiu de novo. De repente, o chão tremeu. Diante dele, uma estátua colossal começou a se manifestar, uma presença ameaçadora que tornava sua situação ainda mais desesperadora. Sem aviso, a estátua atacou. Takamichi, já enfraquecido e ferido, não teve a menor chance de reagir ao impacto devastador. O que ele viu o deixou paralisado. Era um nível de poder que ele não podia compreender, e o desespero tomou conta de seu rosto. Seu corpo foi consumido por uma dor que ele nunca havia sentido antes. Um grito de pura agonia ecoou pelo salão enquanto ele era desintegrado. Mas em meio à destruição, algo mudou. Um sorriso sutil e desafiador surgiu em seu rosto. A dor ainda estava lá, mas a resignação havia sumido. Ele sabia que naquele momento era provavelmente o desafiante mais fraco de toda a Torre Mágica. Mas essa fraqueza era apenas temporária. Uma nova energia começou a emanar de seu corpo, uma aura sombria e poderosa. A verdade é que ele não temia a morte, porque já tinha muitas vidas alternativas guardadas. Perder uma era apenas um inconveniente. Com essa confiança, ele parou de se defender e partiu para o ataque, movendo-se com uma velocidade que seu corpo debilitado não deveria possuir. Seu alvo era claro. Ele não ia morrer de novo sem levar o inimigo junto. O jovem avançou diretamente contra o ponto fraco da criatura. A penalidade pela morte foi severa. O sistema aplicou uma redução permanente em sua resistência, e a visão de Takamichi Yoshito começou a ficar turva. Era o fim, mais uma vez. E as punições não pararam por aí. Outro debuff permanente foi aplicado, dessa vez drenando sua inteligência. Cada morte o deixava mais e mais fraco. E então, tudo ficou escuro. Mas a escuridão não durou. Takamichi abriu os olhos e a primeira coisa que viu foi a pedra de habilidade que ele tinha encontrado momentos antes de morrer. Só que algo estava diferente. Uma sensação nova percorreu seu corpo, algo que ele não esperava. Em vez da fraqueza e da confusão de sempre, ele se sentia mais forte. Sua mente estava perfeitamente clara, como se nunca tivesse morrido. Sem entender, ele imediatamente abriu sua janela de status para tentar descobrir o que estava acontecendo. E o que ele viu o deixou completamente sem palavras. Aquilo não fazia o menor sentido. Seus status estavam todos aumentados. HP, força, defesa, tudo tinha um bônus positivo ao lado, em vez de uma penalidade. Ele olhou de novo, tentando processar a informação. Como as penalidades de morte tinham se transformado em buffs, foi aí que ele começou a entender. As penalidades da sua habilidade, Renascimento Infinito, estavam sendo revertidas por alguma outra coisa. E bem nesse momento, uma nova notificação do sistema começou a carregar na sua frente, trazendo a resposta. O sistema anunciou que ele havia adquirido uma nova habilidade. A habilidade se chamava Inversão. Seu efeito era simples e absurdo. Reverter todos os efeitos, incluindo buffs, debuffs e anormalidades de status. A maior maldição de Takamichi tinha acabado de virar sua maior bênção. Takamichi finalmente entendeu. Era por causa da nova habilidade que as penalidades da sua morte tinham se transformado em vantagens. Ele começou a processar a informação. Todos os debuffs que ele tinha recebido até aquele momento foram completamente invertidos e se tornaram efeitos positivos. A maior desvantagem da sua vida tinha acabado de virar sua maior arma. A mente dele deu um nó tentando entender a dimensão daquilo. Parecia bom demais para ser verdade. Mas então, outra coisa veio à sua cabeça.
a pedra de habilidade rara que ele encontrou antes de morrer pela armadilha. Ele percebeu que o item já tinha sido usado automaticamente para lhe conceder a habilidade Inversão. E com essa constatação, veio a dor no coração. Todo o dinheiro que ele poderia ter ganhado com aquela pedra. Simplesmente voou pelos ares. Mas ele deixou isso de lado. Se todas as penalidades do renascimento infinito fossem revertidas pela inversão, então ele finalmente poderia virar o jogo a seu favor. Com esse poder, ele poderia se tornar mais forte a cada morte. Como um desafiante, ele agora tinha uma chance real de subir na torre e conquistar a fama que tanto precisava. Só que ainda tinha um pequeno problema no seu caminho. Ele se perguntou se para voltar para casa, ele teria que atravessar aquele mesmo corredor mortal que o matou da última vez. A armadilha de morte instantânea tinha voltado ao seu estado original. Para avançar, ele teria que ser pego por ela de novo. Ele entendeu que não tinha outra escolha. Para avançar, ele precisava morrer de novo, até que sua nova habilidade o permitisse quebrar as armadilhas de frente. Mas na hora H, o instinto de sobrevivência gritou mais alto. Seu corpo se recusava a aceitar o que a mente já tinha decidido, lutando contra a morte iminente. A memória de uma morte anterior, brutal e dolorosa, veio à tona. O sofrimento era real, insuportável, mesmo que fosse só uma lembrança. A voz do monstro ecoou em sua mente, lembrando que, mesmo com a habilidade de reviver, a dor continuava a mesma. Mas foi justamente essa dor que acionou algo dentro dele. A habilidade Inversão estava finalmente reagindo ao acúmulo de penalidades. A sensação era avassaladora, como se seu corpo estivesse sendo completamente reescrito. Cada fibra do seu ser gritava em agonia com a transformação. Ele aguentou firme. A mudança estava se completando. De repente, Takamichi se moveu com uma velocidade que nunca teve antes. As armadilhas, que antes eram letais e instantâneas, agora pareciam se mover em câmera lenta. Ele conseguia desviar de cada ataque com uma facilidade absurda, antecipando os movimentos. Seus sentidos estavam em outro nível. Ele conseguia perceber cada detalhe do perigo que se aproximava, cada lâmina, cada projétil. O corredor da morte, que antes era um beco sem saída, agora se tornou um campo de treinamento para seus novos reflexos. E então, a revelação. Ele finalmente conseguia enxergar o fluxo das armadilhas, os padrões que antes eram completamente invisíveis. Com essa nova visão, desviar se tornou instintivo. Cada movimento era preciso, calculado, sem um pingo de hesitação. Ele estava quase no fim do corredor, a um passo de superar o primeiro grande obstáculo. A saída estava logo ali. Após dominar seus novos reflexos, as armadilhas do corredor se tornaram piada. Takamichi agora era rápido demais e zombava da lentidão dos ataques que antes quase o mataram. Com a confiança renovada, ele avançou, pedindo pelo próximo desafio. O corredor da morte já não era mais uma ameaça, mas apenas um aquecimento. E o desafio veio. Só que dessa vez, não era uma armadilha, mas um golem de pedra colossal que se erguia como o guardião final daquele lugar. Mesmo diante da criatura, Takamichi não demonstrou medo. Em vez disso, ele calmamente acessou a janela do sistema, preparando seu próximo passo. Naquele momento, ele finalmente se sentiu convencido. Toda a dor, todas as mortes e o sofrimento. Tudo valeu a pena para alcançar esse novo nível de poder. O sistema confirmou sua evolução. Sua habilidade Inversão estava ativa, mas com um custo. Cada morte aplicava uma penalidade permanente, reduzindo seu HP máximo para sempre. E com esse poder recém-descoberto, uma nova diretriz surgiu em sua mente. O objetivo não era mais apenas sobreviver, mas se tornar o desafiante mais forte de todos. Ele se lembrou de como era fraco e assustado antes de tudo. Aquela versão de si mesmo parecia uma memória de outra vida, quase irreconhecível. Olhando para o abismo de onde veio, Takamichi sabia que seu antigo eu jamais teria conseguido escapar. Teria sido o seu fim definitivo. Mas agora, as coisas eram completamente diferentes. Ele não era mais a mesma pessoa. Com uma explosão de velocidade, o jovem disparou pela parede vertical, movendo-se de uma forma que desafiava a própria gravidade.
No meio da subida, ele ativou uma de suas habilidades, marcando um ponto estratégico na parede acima. Sua concentração era absoluta. Cada movimento era perfeitamente calculado, parte de um plano para alcançar o topo daquela estrutura impossível. Então, uma de suas espadas foi arremessada para o alto, voando como um projétil em direção ao ponto que ele havia marcado. Não era um ataque. Usando a espada cravada na parede como um degrau improvisado, ele se impulsionou ainda mais alto, transformando o obstáculo em sua própria escada para a vitória. No topo, uma nova figura o aguardava. Era a mesma presença sombria que o assombrava. A entidade se desculpou pela demora, deixando Takamichi chocado ao finalmente vê-la em carne e osso. Mas o choque rapidamente se transformou em determinação. Sem hesitar, Takamichi Yoshito avançou em direção ao demônio com a espada em mãos. A hora de fugir tinha acabado. O confronto foi imediato e brutal. Um teste de força para ver quem era o verdadeiro monstro naquela sala. Takamichi usou sua velocidade recém-adquirida para desviar dos ataques da criatura, esquivando-se de golpes que antes teriam sido fatais. O demônio, no entanto, parecia se recompor a cada instante, sua energia sombria pulsando sem parar. Mas algo dentro de Takamichi também havia mudado. Ele provocou a besta, perguntando se ela queria tentar matá-lo de novo. A criatura rugiu de pura fúria, enraivecida pela súbita arrogância do garoto. Takamichi apenas respondeu que aquilo era bom. Seus olhos brilharam, mostrando que ele estava mais do que pronto para o segundo round. Ele ergueu sua espada mais uma vez, não com desespero, mas com a confiança fria de um caçador. A troca de golpes recomeçou, mas desta vez, Takamichi não estava apenas sobrevivendo, ele estava analisando cada movimento. E no meio do caos, ele percebeu algo. Ele finalmente entendeu como o seu inimigo funcionava. O protagonista sacou que os status do demônio podiam aumentar, assim como os seus. Com esse conhecimento, ele partiu para o contra-ataque. Ele se esquivou de mais um golpe, mas agora era diferente. Ele não estava mais apenas reagindo, estava prevendo. De repente, seus olhos, antes vermelhos, agora brilhavam com uma luz azul e calma. Um novo nível de poder havia sido despertado. Com precisão cirúrgica, ele quebrou a guarda do demônio e desferiu um golpe devastador bem na cabeça da criatura. O impacto do golpe de Takamichi foi avassalador, rasgando o ar e acertando o monstro em cheio. A espada do demônio foi arremessada para longe. Com o inimigo desarmado, Takamichi declarou que a vitória era sua, mas a comemoração foi interrompida. Uma energia estranha surgiu do nada, pegando o protagonista completamente de surpresa. O chão explodiu numa rajada de poder bruto, e da fumaça, a presença demoníaca começou a se manifestar novamente, mais sinistra do que antes. A criatura havia mudado, assumindo uma forma ainda mais aterrorizante e poderosa. Takamichi recuou por instinto, percebendo que escapou por muito pouco. Enquanto se afastava, uma dúvida que o incomodava há algum tempo voltou com força total. Ele começou a juntar as peças, tentando entender a situação. A regra da torre mágica era clara. Quanto mais alto o andar, mais fortes os monstros se tornavam. E ele estava no terceiro andar, uma área onde, teoricamente, apenas monstros fracos deveriam aparecer. No entanto, a criatura à sua frente era tudo, menos fraca. Aquilo não fazia o menor sentido. Sem dar tempo para pensar, o demônio avançou com uma velocidade absurda. Takamichi se preparou para o impacto, defendendo com tudo o que tinha. Ele sabia que seus próprios status haviam aumentado muito graças às penalidades de morte. Mas aquele monstro era forte demais para aquele andar. Enquanto as forças se colidiam, a criatura comentou sobre o poder inesperado de Takamichi. Era raro encontrar alguém tão forte naquele andar, e o monstro admitiu nunca ter ouvido falar dele antes. Takamichi repeliu o golpe com força total. O impacto o jogou para trás, fazendo o chão rachar sob seus pés. Ainda se recuperando, ele encarou seu oponente. Ignorando a dor, Takamichi exigiu saber o que diabos era aquela coisa. A única resposta que recebeu foi um silêncio ameaçador vindo da escuridão. Então, a criatura se revelou em uma nova forma.
Ela disse que não esperava uma resposta e que, para o azar de Takamichi, o inimigo que ele enfrentava agora era exponencialmente mais forte. Era hora de resolver tudo de uma vez por todas. Uma aura de poder avassaladora começou a emanar do demônio. Takamichi, no entanto, apenas zombou, notando que o monstro finalmente estava usando as duas mãos para lutar. A criatura não gostou da provocação e preparou um ataque massivo. Mas o jovem bloqueou o golpe direto, segurando a investida com sua espada. O demônio, em sua forma completa, colocou todo o seu peso no ataque, tentando esmagá-lo. Com um sorriso de canto, Takamichi perguntou se aquilo era finalmente o poder total da criatura. Ele não parecia nem um pouco impressionado. Enfurecido, o monstro liberou uma sequência de golpes brutais e velozes. Uma chuva de ataques caiu sobre o protagonista, que se viu forçado a aguentar a pressão em meio ao caos. A barragem de golpes finalmente o atingiu em cheio. A dor foi imediata, e por um instante, Takamichi sentiu o peso de ter subestimado o oponente. O impacto o arremessou para trás, deixando-o completamente vulnerável diante da sombra imponente do demônio. E a criatura não deu tempo para ele se recuperar, preparando um ataque massivo para acabar com tudo de uma vez por todas. A energia explodiu com uma força devastadora, mas em vez de ser destruído, Takamichi encarou a explosão de frente. Ele não apenas resistiu, como pareceu usar a força do ataque a seu favor. A pressão era imensa. Cada músculo do seu corpo gritava enquanto ele tentava conter a energia do monstro. Em um confronto direto de poder, ele encontrou a mão do demônio, tentando sobrepujar a força da criatura com a sua própria. O jovem levou seu corpo ao limite absoluto, apostando tudo o que tinha para resistir àquele ataque. Mas foi inútil. Um feixe de energia perfurou seu ombro e o demônio apareceu atrás dele, certo da vitória. A criatura se ergueu, confiante de que a luta havia finalmente terminado. Só que Takamichi ainda não tinha acabado. Ignorando a dor e o ferimento grave, ele saltou para um contra-ataque desesperado. O golpe acertou em cheio. Com o demônio imobilizado sob seu poder, Takamichi questionou se a criatura realmente achava que poderia matá-lo. Sem esperar por uma resposta, ele desceu seu ataque com toda a força que lhe restava no corpo. O impacto esmagou o demônio, mas o custo daquele poder foi sentido por Takamichi. A dor era quase insuportável. O demônio tentou um último contra-ataque, mas Takamichi não estava disposto a ceder. Ele negou a investida da criatura com pura força de vontade, recusando-se a ser derrotado. Ignorando a dor que rasgava seu corpo, o jovem avançou com tudo o que tinha. Seu foco era absoluto, concentrado em um único objetivo: acabar com aquilo de uma vez por todas. E com um movimento final, ele atravessou a criatura. Mas algo estava errado. No momento da vitória, uma força desconhecida prendeu seu corpo, paralisando-o completamente. Takamichi não entendeu o que estava acontecendo. Foi então que ele percebeu. Como uma penalidade pela morte, uma melhoria permanente foi aplicada. Desta vez, foi sua agilidade que recebeu o bônus. Uma nova sensação de poder percorreu seu corpo. Diante dele, o demônio estava reduzido a uma sombra de sua forma anterior, completamente derrotado. No entanto, o ódio nos olhos da criatura ainda queimava intensamente. Takamichi não se importou. Com sua nova velocidade, ele partiu para o ataque, cobrindo a distância em um piscar de olhos. O monstro tentou um último golpe desesperado, mas foi inútil. O ataque passou pelo vazio, pois Takamichi já não estava mais lá. A batalha finalmente havia terminado. Com suas últimas forças, o demônio admitiu que Takamichi nunca teve chance de vencer desde o início. E antes de desaparecer por completo, a criatura expressou um desejo estranho: que eles pudessem se encontrar novamente, não importava onde. E então se foi. O golpe final foi certeiro. Com a criatura se desfazendo em pó, Takamichi sentiu que aquele era, de fato, o fim da batalha. As últimas palavras do demônio ecoaram em sua mente. A criatura afirmou que, no fim das contas, sua vida era limitada e que ele nunca teve chance. Mas algo dentro de Takamichi havia mudado. Um poder novo, uma sensação diferente que ele ainda não compreendia totalmente. E com essa nova força, um sentimento de confiança tomou conta dele.
Diante dos restos do que um dia foi um demônio aterrorizante, o jovem se sentia completamente no controle da situação. Ele pensou que da próxima vez talvez pudesse ter uma luta justa. Um sorriso de alívio e satisfação surgiu em seu rosto. Mas a realidade bateu forte. A adrenalina passou e o cansaço extremo tomou conta. Ele mal conseguia acreditar que tinha vencido de alguma forma. E mesmo depois de ficar mais forte, ele percebeu que precisaria de uma espada bem mais resistente para as próximas batalhas. Foi então que ele olhou para sua arma e notou algo estranho. A lâmina estava coberta de rachaduras. E de repente, a espada simplesmente se desfez em pedaços na sua mão, deixando apenas o cabo para trás. Takamichi ficou ali, sem reação, segurando o que sobrou da sua única arma. A vitória tinha vindo com um preço. Mas nem tudo estava perdido. Ele se lembrou que poderia coletar as pedras mágicas deixadas pelo monstro para conseguir algum dinheiro e comprar um novo equipamento. No chão, os restos do poder do demônio haviam se cristalizado em pedras valiosas. Cada uma delas continha uma energia diferente, prontas para serem coletadas. Felizmente, ele estava na entrada do andar da Torre Mágica, uma área segura onde monstros não apareciam, e os aventureiros podiam descansar. O sistema explicou que aquela era uma área segura, um lugar onde aventureiros podiam descansar tranquilamente, pois monstros não eram capazes de aparecer ali. Era também um local onde se podia comprar e vender itens, e sempre havia gente disposta a fazer negócio, aproveitando a segurança da zona. Uma guia informou que, ao explorar a torre, era possível obter equipamentos e itens valiosos que poderiam ser negociados nesses postos. No entanto, a visão de outros aventureiros exaustos ou derrotados era um lembrete constante da dura realidade e dos perigos que a torre escondia. Os itens podiam ser obtidos tanto ao derrotar monstros, quanto ao encontrar baús de tesouro escondidos em locais secretos. E foi ali que Takamichi encontrou um vendedor misterioso. O homem ofereceu a ele uma habilidade que parecia poderosa, guardada dentro de uma maleta. Além da habilidade, Takamichi também gastou uma boa grana em uma nova espada, garantindo que desta vez ela não quebraria tão facilmente. O preço foi alto e quase todas as pedras que ele coletou foram gastas nisso. Mas Takamichi encarou como um investimento inicial para sua nova jornada. Só que a empolgação durou pouco. Logo em seguida, o peso da decisão e do dinheiro gasto bateu com tudo, trazendo um arrependimento imediato. Foi então que ele ouviu outros desafiadores cochichando por perto, e algo na conversa deles chamou sua atenção. Curioso, Takamichi olhou para o grupo e percebeu que eles estavam falando sobre alguém que tinha acabado de ser enganado. Os comentários eram sobre um coitado, que foi convencido a comprar a habilidade Renascimento Infinito, considerada inútil por todos. A ficha caiu. O coitado era ele. Takamichi percebeu que tinha sido enganado e comprado uma habilidade que todos viam como lixo. Sua frustração era imensa. Ele se perguntou por que ninguém o avisou antes que ele gastasse todo o seu dinheiro naquilo. Mas então, uma notificação do sistema apareceu. A habilidade Renascimento Infinito havia sido ativada, e para ele, ela funcionaria de uma forma completamente diferente. Takamichi não conseguiu conter um sorriso. A habilidade que todos consideravam inútil era, na verdade, um tesouro que só ele podia usar. A sorte finalmente tinha virado a seu favor. Mas sua comemoração interna foi interrompida de repente por uma agitação. Ele olhou para a multidão e não entendeu o que estava acontecendo ali na frente. Um grupo de desafiadores com um ar de superioridade estava no centro da atenção, claramente se achando os donos do lugar. A multidão o aclamava como Nogishi, o dominador. Ele era famoso por desafiar os chefes no topo da Torre Mágica e parecia desprezar alguém. Takamichi sentiu uma vergonha alheia só de olhar para a cena. A arrogância do tal dominador era simplesmente demais. A Torre Mágica era o objetivo de todos ali, um lugar onde apenas os mais fortes conseguiam chegar ao topo e enfrentar o chefe final. E a recompensa para quem vencesse era um equipamento único e poderoso, o sonho de qualquer desafiador. No entanto, eram sempre os mesmos grupos arrogantes que pegavam as melhores recompensas, e Takamichi já estava cansado de ver isso acontecer.
Só que, de repente, ele percebeu que alguém estava confrontando o grupo de Nogishi. Uma garota loira não parecia nem um pouco intimidada e estava gritando com o dominador. Sua amiga tentava acalmá-la, dizendo que brigar não era uma boa ideia. Mas a jovem, Seki Amana, estava furiosa demais para ouvir. Ela se recusava a aceitar que aquele falso dominador simplesmente roubasse a recompensa que o grupo dela conquistou ao limpar a dungeon. A outra garota, no entanto, estava preocupada. Ela sabia que havia muitos perigos e que deixar tudo nas mãos de Nogishi e seu grupo poderia ser um erro. Apesar do aviso, Mana não parecia disposta a ceder. A injustiça da situação era grande demais para ser ignorada. Nogishi respondeu com um sorriso debochado, tratando as duas como se fossem crianças. A paciência de Seki Amana estava claramente se esgotando. Ele disse para elas apenas ficarem quietas e assistirem como se a presença delas ali fosse irrelevante. Para se exibir, Nogishi ativou sua habilidade especial, a Aegis Mimesis. Ele se gabou de que seu escudo era impenetrável e podia bloquear qualquer ataque. O grupo do dominador começou a rir, zombando da audácia das duas garotas. A atmosfera ficou pesada, e elas perceberam que estavam em clara desvantagem. Por um instante, a confiança de Mana vacilou. A situação era mais séria do que ela tinha previsto, e sua amiga também sentiu a tensão aumentar. Foi então que uma voz familiar interrompeu o confronto. Era Takamichi, que havia se aproximado sem que ninguém percebesse. A chegada repentina do jovem pegou todos de surpresa, quebrando completamente o clima hostil que havia se formado. Nogishi, no entanto, rapidamente se recompôs. Ele reconheceu o recém-chegado e um sorriso malicioso tomou conta de seu rosto. Ele apontou para o garoto, anunciando em voz alta que era ninguém menos que Takamichi. Seu tom era de puro desprezo. Nogishi começou a humilhá-lo na frente de todos, dizendo que era patético como Takamichi sempre acabava sendo explorado e enganado pelos outros. Takamichi ouviu as provocações em silêncio, sem esboçar nenhuma reação. Mas então, para a surpresa de todos, um leve sorriso se formou em seus lábios. Ele não parecia nem um pouco abalado com as ofensas. Ignorando completamente o dominador, Takamichi se virou para as garotas e fez uma proposta inesperada. Sugeriu que elas entregassem o chefe intermediário para Nogishi e seu grupo. Mana ficou indignada com a sugestão. Ela não podia acreditar que até mesmo Yoshito estava pedindo para que elas simplesmente desistissem. Mas o sorriso confiante de Takamichi indicava que ele tinha um plano. Nogishi, por outro lado, apenas observava, achando que a vitória já era sua. Mas por trás daquele sorriso, a verdadeira ambição de Takamichi era outra. Ele não estava ali por uma briga qualquer. Seu objetivo era desafiar o verdadeiro chefe no topo de tudo. E para isso, ele usaria todo o poder que mantinha escondido. Enquanto isso, as garotas ainda não entendiam o que estava acontecendo. A sugestão de Takamichi parecia uma loucura, uma rendição completa. Mas o jovem as tranquilizou, afirmando que tinha um plano de verdade para vencer. Ele não estava sugerindo que elas desistissem, mas que confiassem nele. No entanto, um dos capangas de Nogishi perdeu a paciência. Cheio de raiva, ele partiu para o ataque, tentando resolver a situação na base da força bruta. Só que ele foi rápido demais para ser visto. O agressor nem entendeu o que aconteceu. Seu golpe simplesmente não acertou nada, e por um instante ele ficou completamente perdido. No segundo seguinte, o homem já estava no chão, totalmente neutralizado. Os outros correram para ver o que tinha acontecido, sem acreditar na velocidade do contra-ataque. Caído e indefeso, o capanga olhou para cima, aterrorizado com a figura que o derrubou sem o menor esforço. Takamichi Yoshito simplesmente ficou parado diante dele, com uma calma assustadora. Ele nem precisou se mover direito para acabar com a ameaça. As duas garotas ficaram em choque. Mana admitiu que queria ver as habilidades do tal dominador, mas nunca imaginou que Yoshito interviria daquela forma. Com o recado dado, Takamichi simplesmente se virou e continuou seu caminho, como se nada tivesse acontecido. O grupo então avançou para o quarto andar da torre. A equipe de Nogishi foi forçada a carregar seu companheiro derrotado, seguindo em silêncio. Takamichi ouvia os sussurros atrás dele, sentindo a desconfiança no ar. As garotas,
Agora, seguindo o protagonista, ainda estavam inseguras. Elas se perguntavam se era realmente seguro confiar em Yoshito, questionando se ele era forte o bastante. A amiga de Mana continuava insegura. Ela questionou abertamente se Yoshito era realmente forte o bastante para o que vinha pela frente. Mana confessou que também estava preocupada. Os monstros que enfrentaram até ali eram perigosos, e qualquer deslize poderia custar caro. Caminhando à frente, Takamichi ouvia tudo, mas não dizia uma palavra. Por dentro, no entanto, ele estava tranquilo. Seu nível podia não ser o mais alto, mas seus status haviam crescido de forma absurda. Enquanto as garotas se preocupavam com os níveis de cada um, Yoshito sabia que os números não contavam a história completa. Uma rápida olhada em sua janela de status confirmava o que ele sentia. Tudo havia aumentado. Ele era uma pessoa completamente diferente agora. Com esse novo poder, Takamichi tinha certeza de que seria capaz de derrotar não só os monstros, mas qualquer um que ficasse em seu caminho. Nisso, o grupo de Nogishi se aproximou, e os outros desafiantes o encararam com desdém. O Brutamontes do grupo rival avisou, com um sorriso arrogante, que Takamichi teria que lidar com os monstros mais fracos sozinho. Takamichi apenas o olhou de volta, com uma expressão de puro tédio e cansaço daquela palhaçada. De repente, o perigo surgiu do nada. Uma emboscada de monstros pegou todos de surpresa. Um homem lagarto saltou das sombras direto no Brutamontes, que reagiu no último segundo, erguendo seu escudo. O impacto do golpe foi pesado, mas o tanque conseguiu aguentar firme, defendendo o ataque direto. Com um grito de esforço, ele usou o próprio escudo para contra-atacar, empurrando a criatura com força bruta. Takamichi observava a cena de longe. O homem parecia confiante, subestimando o perigo de um único monstro. O homem lagarto se recompôs do golpe, pronto para o contra-ataque. A criatura soltou um rugido furioso, mostrando que não seria derrotada tão facilmente. O Brutamontes, no entanto, debochou da situação. Para ele, era apenas um único monstro e a vitória seria fácil. Mas algo o fez parar. Ele se virou, confuso, na direção de onde Takamichi estava. Foi então que ele viu. Os olhos de Takamichi brilhavam com uma luz sinistra e intimidadora. Uma pressão esmagadora começou a emanar do protagonista, envolvendo todo o corredor numa aura sombria. No ar, selos mágicos começaram a se formar, indicando a ativação de uma habilidade poderosa. Do chão, uma garra demoníaca emergiu, rasgando a pedra como se fosse papel. Um novo ser surgiu, e todos os outros homens lagartos se curvaram em submissão total. Era o Comandante Lagarto, uma criatura muito mais poderosa e imponente que as outras. Sem perder um segundo, o novo inimigo avançou, pronto para eliminar os intrusos. Takamichi se posicionou para proteger suas companheiras, pronto para encarar a nova ameaça de frente. De repente, uma de suas aliadas gritou seu nome, preocupada com a situação perigosa. Mas antes que ele pudesse agir, a garota de cabelo loiro tomou a iniciativa e partiu para o ataque, com o punho carregado de eletricidade. A outra companheira concordou com a ação e as duas avançaram juntas, mostrando que não deixariam Takamichi lutar sozinho. Com a voz embargada, uma de suas companheiras insistiu que também podia lutar, recusando-se a ser apenas uma espectadora. A declaração repentina pegou Takamichi de surpresa. Ele não esperava essa atitude vinda dela. Mas a jovem de cabelo loiro não estava brincando. Sua determinação era clara, mostrando que ela não recuaria. Takamichi ficou paralisado por um instante, processando a coragem de suas aliadas. De repente, outra voz o chamou. A garota de boina o alertou sobre o perigo, pedindo para que ele recuasse e ficasse em segurança. Mas a jovem de cabelo loiro ignorou completamente o aviso e se lançou contra o monstro sem hesitar. Inspirada pela atitude, a garota de boina também decidiu entrar na briga, liberando seu próprio poder. Até o companheiro mais robusto do grupo se juntou à luta, mostrando que todos estavam dispostos a arriscar tudo. Takamichi observava, chocado com a cena. Vendo todos lutando juntos, ele finalmente entendeu. Ele não estava sozinho naquela batalha. Seus companheiros estavam ali por ele. O peso da responsabilidade que ele sentia começou a mudar.
No meio do caos da batalha, um ataque poderoso foi desferido. O companheiro mais forte foi pego em cheio e arremessado para longe com a força do impacto. O golpe foi devastador, arremessando o companheiro de Takamichi com uma força absurda, quebrando o chão com o impacto. Mas o verdadeiro perigo não era o golpe em si. Naquele instante, Takamichi percebeu a verdade. Aquilo não era um ataque, era uma armadilha. Mas já era tarde demais. O chão sob seus pés simplesmente desabou, abrindo um poço profundo que engoliu o protagonista sem que ele tivesse tempo de reagir. Pego de surpresa, tudo o que ele podia fazer era cair, impotente, na escuridão que o esperava lá embaixo. Lá de cima, suas companheiras gritaram o nome de Yoshito em desespero, observando a cena sem poder fazer nada para ajudar. Durante a queda, no entanto, uma visão ou uma memória de um poder antigo veio à sua mente. A queda parecia não ter fim, um mergulho solitário em direção ao desconhecido. Só que algo mudou dentro dele. O medo deu lugar a uma fúria ardente, despertando um poder que estava adormecido. Ele declarou para si mesmo que aquilo não o abalava mais. A experiência de quase morte já não o assustava como antes. Em vez de se espatifar, Takamichi canalizou sua nova fúria em um único golpe, aterrissando com o poder de um meteoro e estraçalhando o chão. A poeira baixou, revelando que ele não só sobreviveu à queda, como estava de pé, pronto para o que viesse a seguir. Seu olhar era frio e focado. A armadilha não o quebrou, apenas o fortaleceu. E então ele viu o que o esperava no fundo do poço. Um comitê de boas-vindas nada amigável. Eram comandantes homens lagarto, e eram muitos. Ele percebeu que não havia para onde fugir, mas isso não importava. Ele também já estava farto de correr. Encurralado, Takamichi entendeu que não havia para onde fugir. Mas em vez de medo, um sorriso sinistro surgiu em seu rosto. A caça estava prestes a virar o caçador. Uma nova energia começou a fluir por seu corpo. O poder que ele havia acabado de despertar estava respondendo ao seu chamado. Com a espada em mãos, ele liberou uma intenção assassina avassaladora. A armadilha que deveria matá-lo se tornou o seu palco. Os monstros sentiram a mudança na atmosfera e hesitaram. Takamichi estava cansado de ser a presa e de cair em armadilhas. A hora da virada tinha chegado. Ele avisou que eles logo perceberiam o erro que cometeram. E sem dar tempo para uma resposta, ele avançou. O primeiro golpe foi tão rápido que mal pôde ser visto. O erro fatal, ele pensou, não foi a armadilha. Foi terem trazido ele para um lugar onde finalmente poderia lutar com tudo o que tinha. Ele reconheceu seus oponentes. Eram homens lagarto de elite, um tipo de inimigo que, até pouco tempo atrás, ele não teria a menor chance de derrotar. Mas as coisas haviam mudado. O medo de antes deu lugar a uma confiança fria. O monstro mal teve tempo de registrar o que estava acontecendo. Os ataques que antes seriam fatais, agora eram facilmente desviados. A diferença de poder era gritante. Cada movimento era calculado, cada defesa era uma preparação para o próximo ataque. E foi nesse momento que a certeza o atingiu. Ele não apenas podia lutar de igual para igual. Ele podia vencer todos eles. Os inimigos tentaram um ataque coordenado vindo de cima e pela frente. Mas para o novo Takamichi, isso não era um problema. Com um único giro fluido, ele transformou a defesa em um contra-ataque devastador, limpando o caminho à sua frente. O impacto do seu ataque deixou os homens lagarto atordoados. Em um piscar de olhos, o caçador tinha virado a caça. Takamichi não deu tempo para eles se recuperarem. Ele avançou com uma velocidade e precisão que nunca teve antes, cortando o caminho entre seus inimigos. Após a primeira investida, ele parou por um instante. Seus olhos, agora aguçados pela nova habilidade, analisaram o campo de batalha. E então, ele entendeu. O protagonista percebeu que tudo aquilo era uma armadilha preparada para ele. Os homens lagarto restantes, ainda sem entender a mudança de poder, avançaram todos de uma vez. Mas o número deles já não importava. Takamichi se tornou um borrão, um redemoinho de aço que atravessou as linhas inimigas sem qualquer dificuldade. Cada golpe era fatal,
Cada movimento era um passo em direção à vitória. Ele desviava dos ataques restantes como se estivesse dançando entre eles, uma performance mortal que seus oponentes não conseguiam acompanhar. O desespero finalmente tomou conta dos monstros. O medo era visível em seus rostos, enquanto viam seu predador implacável se aproximar. Takamichi os encarou com uma calma assustadora. Ele já tinha passado por essa situação antes, mas desta vez, o resultado seria completamente diferente. Um por um, eles caíram. O último homem-lagarto ficou paralisado, tremendo de puro terror diante daquele que deveria ser sua presa fácil. Com o fim da batalha, Takamichi finalmente soltou o ar. O cansaço era real, mas a sensação de poder era ainda maior. O caminho à sua frente estava limpo. Ele olhou para a passagem, sabendo que era hora de continuar subindo. Após a vitória, Takamichi decidiu que era hora de voltar. Ele começou a subida de volta para o caminho principal de onde havia caído. Não demorou muito para que ele chegasse à imponente passagem de pedra. O lugar estava silencioso, exatamente como ele se lembrava. No entanto, ao sair do corredor, ele percebeu que não estava sozinho. Duas figuras o aguardavam, parecendo tão surpresas quanto ele. A garota de cabelo azul não conseguia acreditar. Ela se aproximou, preocupada, perguntando se ele estava bem e se havia sido atacado por monstros. Ela explicou, aflita, que queria muito ajudá-lo, mas não conseguiu encontrar nenhum caminho que levasse até o buraco onde ele havia caído. Vê-lo ali, de pé e aparentemente ileso, foi um alívio imenso para ela. A jovem sorriu, repetindo o quanto estava feliz por ele ter conseguido voltar em segurança. Enquanto uma de suas companheiras estava visivelmente aliviada, a outra, a garota loira, permaneceu em silêncio, com uma expressão difícil de ler. Ela o observava com uma mistura de dúvida e preocupação, como se algo na história não se encaixasse. A mente de Takamichi, por um instante, voltou para a batalha que acabara de travar no andar de baixo. Ele se lembrou da pilha de inimigos derrotados, e para si mesmo, concluiu que não houve problema algum. Foi apenas uma limpeza. Trazendo o foco de volta para o presente, ele perguntou o que havia acontecido com Nogishi e o resto do grupo. A garota loira respondeu com frustração. Ela contou que Nogishi simplesmente presumiu que Takamichi estava morto e correu para a sala do chefe, mesmo sendo ele quem ativou a armadilha. Surpreendentemente, Takamichi não pareceu irritado. Ele tentou acalmá-la, dizendo que Nogishi sempre foi desse jeito. Um silêncio pesado tomou conta do trio. A traição era clara, mas o próximo passo também era. Eles ainda podiam alcançar Nogishi e os outros. Takamichi agradeceu pela informação, mas seu sorriso escondia a tensão. Ele estava claramente processando a traição de Nogishi, mesmo que tentasse não demonstrar para os outros. As duas garotas se entreolharam, surpresas com a calma dele diante de uma traição tão óbvia. Elas definitivamente não esperavam essa reação. A garota de cabelo azul apressou o grupo, insistindo que eles precisavam se mover logo se quisessem alcançar os outros a tempo. Takamichi olhou para trás com um sorriso que não transmitia calma, mas sim uma determinação fria. Algo dentro dele havia mudado desde a última luta. De repente, seu foco se tornou absoluto. Ele sentiu uma presença à frente, uma ameaça que exigia toda a sua atenção. Diante deles, uma criatura imponente surgiu. As garotas a reconheceram na hora. Era um dos homens lagarto de elite, o tipo que Nogishi e os outros não conseguiram derrotar. Sem aviso, o monstro saltou para o ataque, movendo-se com uma velocidade assustadora. Mas Takamichi foi mais rápido. Ele se colocou instantaneamente na frente da garota, agindo como um escudo humano para protegê-la. O desespero tomou conta de seu rosto. Ele percebeu que apenas bloquear não seria o suficiente para sobreviver àquele golpe. Em um ato de puro instinto, ele estendeu a mão, tentando usar sua nova habilidade para parar o ataque antes que fosse tarde demais. A garota observou, confusa com a ação dele, enquanto a lâmina do monstro descia impiedosamente em sua direção. A expressão de pânico em seu rosto era evidente. O tempo parecia ter parado naquele instante. Ele tentou invocar seu poder, canalizando toda a sua energia naquela única chance de sobrevivência. A espada estava a centímetros de atingi-lo, e a garota só podia assistir sem entender o que estava para acontecer. Mas no último instante, Takamichi explodiu em movimento.
Ele não apenas desviou, mas passou pelo seu companheiro como um borrão, partindo direto para o contra-ataque. Uma nova guerreira entrou em cena, bloqueando o avanço da criatura com um movimento rápido e preciso. No entanto, a força bruta do impacto a pegou de surpresa, estilhaçando o chão ao seu redor. Enquanto isso, Takamichi e sua companheira ainda estavam presos em combate, defendendo-se dos ataques ferozes do Homem-Lagarto. Foi então que a garota gritou o nome de Yoshito em puro desespero, vendo que ele estava em uma situação perigosa. Percebendo a urgência, a loira garantiu que cuidaria de tudo e partiu para o ataque final. Seu golpe foi devastador, arremessando o monstro para longe e neutralizando a ameaça de uma vez por todas. O alívio tomou conta dela, mas o esforço a deixou visivelmente ofegante. Ela respirou fundo, admitindo para si mesma que a situação tinha sido perigosa. Tinha chegado bem a tempo. Yoshito observou a cena em silêncio, processando a ajuda inesperada que acabara de receber. A garota de cabelo azul se aproximou dele, ainda um pouco abalada com o que quase aconteceu. Com a voz trêmula, ela o agradeceu, aliviada por estarem ambos a salvo. Takamichi, pego de surpresa pelo agradecimento, ficou um pouco sem graça, sem saber como reagir. De longe, a salvadora deles observava a interação com um sorriso presunçoso, se divertindo com a cena. Ela então se aproximou de Yoshito, chamando sua atenção para o que parecia ser uma proposta. E pela expressão no rosto de Takamichi, ele não só entendeu a oferta, como também pareceu gostar muito da ideia. As duas garotas que o salvaram agora o encaravam. A loira parecia cética, de braços cruzados, enquanto a outra apenas o observava em silêncio, aguardando uma resposta. Eles estavam na Torre Mágica, um lugar onde cada andar apresentava um novo perigo mortal. Takamichi se virou e começou a andar, ignorando-as por um momento. A loira soltou um sorriso presunçoso, comentando algo com sua parceira sobre a atitude do jovem. Mas Yoshito não estava sendo rude. Ele só precisava checar uma coisa primeiro. O sistema confirmou o que ele já suspeitava. A vitória contra os comandantes Homens-Lagarto rendeu a ele 2 níveis de uma só vez, fortalecendo seus atributos básicos. No entanto, ele sentia que havia algo mais. Um detalhe que não batia com um simples ganho de experiência. Ele precisava analisar os números com mais cuidado. Enquanto as garotas se distraíam com algum item novo, Takamichi tentava entender a fonte de seu poder, confuso por ter ganhado tanto apenas com aqueles monstros. E então ele viu. Os bônus em seus status eram gigantescos, muito além do normal. A chave de tudo estava ali, na sua habilidade única. Renascimento infinito. Um sorriso de pura satisfação surgiu em seu rosto. Ele finalmente estava começando a entender o potencial que tinha em mãos. A combinação de suas habilidades era assustadora. A penalidade por morrer, quando invertida, se tornava sua maior arma. Quanto mais perigo ele enfrentava, mais forte ficava. De repente, a garota de cabelo azul o interrompeu, apontando para ele com os olhos arregalados. A aura que ele liberava sem perceber era intensa demais. Eles haviam chegado ao seu destino. A imponente porta da sala do chefe intermediário do 5º andar. A garota loira tomou a frente, se virando para explicar a situação para Takamichi. Ela contou que, por serem pioneiras na exploração, ela e sua parceira, Yuri, foram as primeiras a encontrar aquele lugar. Uma vantagem estratégica crucial para o que viria a seguir. A garota loira, Mana, começou a se irritar. Ela avisou que não importava a estratégia, um chefe intermediário era algo que precisava ser levado a sério, e a demora do grupo a estava incomodando. A paciência de Mana acabou de vez, e ela explodiu com o grupo. Takamichi, por outro lado, observava a cena com uma diversão contida, achando a reação dela exagerada. Para tentar acalmar a situação, a outra garota começou a tratar Mana como um cachorrinho bravo, fazendo cafuné nela. A tática, no entanto, só a deixou ainda mais irritada. Com a discussão encerrada, a seriedade voltou. Takamichi se aproximou da porta, preparando-se para o que os esperava lá dentro. Ele abriu a porta e fez um sinal para que as duas ficassem para trás. A partir daquele ponto, o desafio era real e precisava ser levado a sério. A tensão era palpável. Cada segundo antes da batalha parecia uma eternidade.
Assim que Takamichi deu o primeiro passo para dentro da sala, um inimigo surgiu do alto, atacando sem aviso. Mas o ataque foi interceptado tão rápido quanto começou. Antes que o inimigo pudesse completar seu movimento, ele já estava no chão, derrotado. Só que ao se virar, Takamichi percebeu algo terrível. O primeiro ataque não era o verdadeiro perigo. Um segundo golpe, muito mais poderoso, explodiu o local onde ele estava. A emboscada era mais complexa do que parecia. O impacto o jogou contra a parede. Ele sentiu a dor do golpe, soterrado por destroços. Uma voz familiar soou na poeira. O Brutamontes do grupo rival apareceu, surpreso por encontrar Takamichi ainda vivo depois daquele ataque. O rival ergueu seu escudo em posição defensiva e mandou que Takamichi olhasse com atenção. A verdadeira ameaça ainda não havia se revelado por completo. E então, das sombras, o verdadeiro chefe da sala surgiu. Uma criatura imensa e poderosa, com um olhar que prometia destruição. O Orc Lord soltou um rugido que ecoou por toda a sala. A batalha pelo 5º andar estava prestes a começar de verdade. Sem perder tempo, o Orc Lord avançou com seu machado, mirando no primeiro alvo que viu pela frente. A batalha começou com uma brutalidade total. Takamichi, ainda se recuperando do golpe anterior, só pôde observar a investida do monstro, incapaz de reagir a tempo. Mas o Brutamontes do grupo rival não se intimidou. Ele firmou os pés no chão e se preparou para o impacto, confiante em sua defesa. O machado do chefe desceu com uma força esmagadora, pronto para aniquilar qualquer coisa em seu caminho. O golpe encontrou a barreira dourada do escudo. A colisão de poder foi tão intensa que fez o chão da sala inteira tremer. O rival percebeu que o ataque do monstro não conseguia atravessar sua habilidade defensiva. Ele estava segurando a linha sozinho. Por um instante, o avanço do Orc Lord foi completamente parado. A defesa do Brutamontes se provou muito mais resistente do que o esperado. Ele então se gabou, afirmando que, embora tenha sido pego de surpresa antes, em um confronto direto, ele não tinha a menor intenção de perder. Ouvindo a arrogância do rival, Takamichi decidiu que era hora de intervir. Ele avisou para que olhassem bem, pois mostraria que ele era diferente de todos ali. E então, uma aura sombria explodiu de Takamichi, liberando espectros que avançaram contra o orc. A verdadeira disputa não era contra o monstro, mas para provar quem era o mais forte naquela sala.